É, nesses momentos, né, bastante difíceis, nós precisamos refletir sobre a nossa própria vida, sobre o que nós podemos extrair de positivo de uma situação tão complicada como a que nós estamos vivendo. Eu queria, assim, falar para os irmãos algumas orientações antes da gente falar das coisas positivas também, que é muito importante, tá certo? Como foi nos falado, o Covid-19 é uma proteína, não é nem um ser vivo, que causou esse estrago em toda a Terra. O mundo nunca mais será o mesmo a partir de 2020. E o que nós podemos ver como orientação e também aproveitarmos o momento para que Deus possa falar no nosso coração o que Ele espera de cada um de nós. Antes de falar sobre os aspectos negativos, eu quero falar sobre algumas orientações, então. Essa pandemia é muito séria, muito séria. Algumas pessoas subestimam, algumas pessoas entram com argumentos que não são comprovadamente científicos, então nós precisamos ouvir agora aquilo que as pessoas estão envolvidas com isso na ciência estão falando. Por exemplo, a higienização. O brasileiro não tinha um hábito de fazer higienização como nós estamos fazendo hoje, de lavar as mãos várias vezes, né? Agora, por exemplo, a questão do uso da máscara. Eu creio que essa questão do uso de máscara vai perdurar até para o ano que vem. Não vai ser uma coisa que vai parar esse ano. Tirar o calçado para entrar em casa. Porque né, até o Valmor ele me alertou disso também, né? Quando a gente sai para a rua, nós estamos pisando naquilo que também não é higiênico. Então, você chega em casa, tirar o calçado, trocar o calçado, isso é muito bom. Outra coisa importante, irmãos, é a vacinação do H1N1, daquela que é múltipla, inclusive, que pega todas é contra a gripe. Eu quero falar para vocês o meu testemunho. Há mais de 25 anos, há mais de 25 não, há mais de 35, 40 anos que eu tomo essa vacina. E dificilmente eu tenho gripe, mas muito difícil. Outra coisa importante também, como orientação, não menospreze ao que está sendo falado. Nós temos, lógico, cada um deve procurar um meio de comunicação que você tenha confiança para você obter as informações mais adequadas e estar atualizado. Gostaria muito de solicitar aos amados irmãos que evitassem ao máximo ficar ouvindo coisas negativas. Tem gente que fica o dia inteiro ouvindo na televisão como é que está, quantos que morreram e tal, aquele monte de coisa, isso vai causando um problema muito grande. Eu até quero fazer uma brincadeira aqui, Valmor e irmãos. Eu fiquei perdido, né? Porque uns falam que é para fazer, que tem que isolar. Aí eu falo assim, ó, convide 19. Na minha casa não cabe 19. Não tem como eu convidar. Como é que eu vou convidar 19? Aí convide 19. Não, não pode aglomerar. Então, irmão, sabe de uma coisa? Não esqueça o Covid. Convide Cristo para viver contigo. Né? É muito importante, irmãos, nós entendemos que o ser humano tem uma facilidade para recepcionar. Ela é como uma esponja que absorve com muita facilidade notícias negativas, coisas negativas. É por isso que a mídia televisiva, ela não tem programas que falam de coisas boas. Eles vão mostrar coisas ruins, que é o que vende. Então, se informe para você estar atualizado
para tomar os cuidados que nós precisamos. Eu queria dar algumas orientações que eu recebi também de coisas simples. Beba de 2 a 3 litros de água por dia. Coloque na tua refeição o açafrão. Use própolis com mel. São coisas tudo naturais. Por quê? A importância disso tudo é que vai aumentar a sua imunidade. E essa doença ela se agrava muito quando a imunidade do organismo está baixa. O alho, por exemplo, você comer alho, ele aumenta demais a nossa imunidade. Então, é uma questão de a gente se cuidar. São coisas simples, mas tomar sol. Eu tenho tomado sol 20 minutos todo dia, do meio-dia ao meio-dia e 20. Horário, eles falam, de acordo com a ciência, que é entre as 10 e 2 horas da tarde, mas é 20 minutos só. Isso vai fazer com que a sua vitamina D ela suba bastante. E aí, todo mundo hoje tem deficiência. Se fizer exame de sangue, vai dar deficiência da vitamina D. Mas o melhor não é a medicação. O melhor é o sol. O sol produz isso. Inclusive, o sol, não sei se vocês sabem, irmãos, ele é muito importante contra a depressão. Toda pessoa depressiva precisa tomar sol pelo menos meia hora por dia. No outono, inverno, o número de pessoas com depressão aumenta muito por causa da ausência da luz. Os dias são menores e as noites são maiores, mais compridas. Pessoas que, por exemplo, ao entardecer sente tristeza, o tempo nublado sente tristeza, são sintomas depressivos. Então, é fundamental nós entendermos que nós devemos evitar coisas negativas. Nós somos assim. Se você tem 10 qualidades e um defeito, você vai deixar de lado as suas 10 qualidades e você mesmo vai se massacrar com o defeito. E nós fazemos isso com a gente e com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, nós precisamos entender que é fundamental a gente começar a perceber que as coisas negativas elas têm uma interferência maléfica no nosso organismo. Então, nós precisamos fazer de tudo para fugir daquilo que é negativo. Então, eu quero orientar os irmãos, não fiquem o dia todo vendo noticiário. Nós nem sabemos, então pegue um da sua confiança para você se atualizar. Mas, irmãos, e agora, o que é importante? Você refletiu já por que Deus permitiu que essa pandemia viesse? Nós chegamos, queridos irmãos, no cúmulo de não sabermos mais conviver com as pessoas da nossa casa. Nós estávamos numa correria tão desenfreada que vivíamos, achávamos que estava tudo normal. De repente, quando muda a rotina bruscamente, nós não sabemos como agir. Então, primeira coisa, mudança da rotina brusca. O que aconteceu? O que está acontecendo com a maioria das pessoas, inclusive com os irmãos? Muita ansiedade. A ansiedade, o que é? É o pensamento acelerado. Você pensar mais do que você, o seu cérebro tem a capacidade para isso. Pensa muitas coisas ao mesmo tempo. É uma coisa incrível. Parece que a gente quer resolver todos os nossos problemas na hora que a gente vai deitar. Aí tem pessoa que tem insônia, que tem o sono picado, no outro dia está muito mal. Então, é importante demais nós começarmos a perceber que o que aconteceu? Deus está chacoalhando a nossa casa. Deus quer consertar a nossa casa. O nosso relacionamento familiar, o nosso viver com a esposa, com o marido, com os filhos. Diálogo. São coisas que não estavam mais presentes na família moderna e, inclusive, no nosso meio.
Nós dialogávamos muito nos locais de reuniões. De repente, a nova realidade nossa hoje é aqui, ó, estou falando com os irmãos a 270, 200 e tantos quilômetros de distância, e parece que nós estamos sentados, nós estamos na mesma sala, né? Na verdade, é na mesma sala. Como diz o Wesley, né, amor? Nós somos todos um. Está todo mundo no Zoom agora. Então, nós temos que refletir bastante sobre isso. A quebra da rotina, ela produz medo e insegurança. O que vai ser da economia? Como vai ser daqui para frente trabalho? Como é que eu vou sustentar minha família? E os empresários que muitos tiveram dificuldade que vão fechar as portas. Eu só quero lembrar você uma coisa. Quem cuida da sua vida é o Senhor. É Ele quem cuida de você. Isaías 41:13 diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. É uma ação, perceba que é uma ação de Deus, não é uma ação nossa. Ele está falando, eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que nós temos medo. E que tem situações da nossa vida que nós não conseguimos nem estender a mão. Mas ele nos toma pela mão e nos diz, não temas, porque eu te ajudo. A minha vida e a sua vida não está na mão de um sistema econômico. Embora nós queremos que a parte econômica supere tudo. O Brasil está sendo preparado mesmo para poder receber as pessoas que vão vir na grande tribulação. E eu e você devemos ter o sentimento de não estarmos aqui. Então, Deus quis começar pela nossa casa. Lembra quando fala em Hebreus que o julgamento começa pela casa de Deus? Então, na verdade, a nossa casa hoje é onde Deus precisa trabalhar para restaurar o nosso relacionamento humano. E não só isso, nós temos hoje uma grande oportunidade, queridos irmãos, de ser mais íntimos de Deus. De termos tempo para a leitura dos livros, da leitura da palavra. Irmãos, é impressionante a quantidade de pessoas que têm me procurado. Eu nunca trabalhei tanto. E ainda, na minha percepção, nós não começamos, na verdade, ainda, a surgir nos problemas emocionais. Porque enquanto a pessoa está no estresse, ela suporta. Quando ela relaxa, é que vem as descargas de adrenalina e que aí as pessoas começam a ficam mal. Então, julho, agosto, setembro, muitas pessoas vão estar com muita ansiedade, crise de pânico, e muitas também vão ter toque. Vão precisar de ajuda de profissional. E aí a gente percebe o seguinte, o que produz tudo isso? Essa mudança brusca da nossa rotina. Nós não gostamos de mudanças. E essa mudança não é uma mudança que vai passar rápido. A gente não tem a noção de quanto tempo vai, mas tenha uma convicção. Deus vai tomar você pela mão e vai dizer para você, não tenha medo, porque eu te ajudo. Eu quero aproveitar e falar sobre a ansiedade, que hoje é uma das coisas que mais tem roubado a paz das pessoas. Eu quero perguntar para você, meus queridos irmãos e irmãs, quanto vale a tua paz? Que preço tem a sua paz? Então, nós precisamos ter algumas atitudes para que nós possamos ter paz. A primeira delas é ter a convicção de que a nossa vida está na mão do Senhor. Se você tem essa convicção, nada vai roubar a tua paz. Por isso que lá em Mateus 6, do 25 ao 34,
Ali fala várias, 5 vezes sobre a ansiedade. Não andeis ansiosos quanto a vez de comer, beber ou vestir. São coisas básicas, mas que nós corremos atrás, como se nós não tivéssemos um pai. Lá ele fala assim, ó, os gentios é que procuram essas coisas, mas vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, irmãos, nós precisamos confiar que quem vai fazer tudo para nós é o Senhor. Por que que na oração do Pai Nosso, lá fala o pão nosso de cada dia? Porque você não pode fazer nada com o ontem, meu querido. Você não pode fazer nada com o amanhã, porque o amanhã nunca chega. O amanhã sempre fica para o dia seguinte. E o ontem não volta nunca mais. E nós vivemos o hoje, que nós deveríamos viver o presente com qualidade de vida, qualidade emocional, qualidade física, qualidade espiritual. Estamos, às vezes, passando por muito estresse. E o estresse rouba a energia do nosso corpo, sensação de cansaço, de impotência, mas nós temos que ter essa convicção. A minha vida está nas mãos do meu querido Senhor. Então, o que nós temos que perceber é que a ansiedade ela é uma coisa que vem, mas nós precisamos aprender como driblar isso. Como que eu saio dessa ansiedade? Tendo a convicção que eu tenho um Pai celestial. Eu preciso, em primeiro lugar, buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Irmãos, o que você sentiria se na tua casa metade fosse arrebatado e metade ficasse? Será que existe algo mais importante hoje na nossa vida, como meta principal, ser um vencedor? Então, Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos refletir sobre que tipo de vida que eu quero. Qual o meu alvo? Nós estávamos perdidos como as pessoas aí envolvidas com tantas coisas, correndo atrás de tantas coisas, até mesmo correndo para servir o Senhor. Marta fez isso. O Senhor foi na casa dela. Chegou lá, ela ficou preocupada em fazer as coisas. Irmão, se o Senhor chegar na tua casa, você vai ficar preocupado com alguma... Para, se aquiete diante dele e desfrute da presença dele. Maria fez isso, mas Marta corria para cá e para lá. E sabe qual é o resultado? Ela havia ainda cobrou o Senhor. Senhor, você não está vendo aí, não? Minha irmã deixou fazer tudo sozinha? Fala para ela vir me ajudar. Aí o Senhor falou assim para ela, morta, morta. Quer dizer, Marta, Marta. Você anda inquieta de um lado para o outro, sendo que pouco é necessário. A Maria escolheu a melhor parte. Bom, como nós não sabemos escolher a melhor parte, então Deus permitiu que viesse um vírus aí. Que ninguém sabe como é. Ele é muito feio, né? Do jeito que eles descreveram ele. Mas esse vírus aí, sabe para quê? Para que eu e você possamos depender de Deus, o pão nosso de cada dia. O povo judeu no deserto, eles não podiam colher o maná para 2 dias, só na sexta, porque o sábado é sagrado. E aqueles que não confiavam que ia ter o pão todo dia, colheram mais. No outro dia estava cheio de bicho. Irmãos, Deus está dando para mim, para você, uma grande oportunidade de aprender a confiar nele. Eu quero, irmãos, de todo o meu coração, eu tenho aprendido isso, a confiar no Senhor. E eu tenho falado de um versículo, que os irmãos até brincam e falam que é o meu versículo. 1 Timóteo 6,7. Para o mundo nada trouxemos e dele nada podemos levar. Eu quero que você reflita comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Se você, nesse pequeno espaço de tempo entre nascer e morrer, nós lutamos por aquilo que não trouxemos e por aquilo que não vamos levar.
O que nós estamos fazendo nesse pequeno intervalo de tempo? Quando eu olhei eu olho no meu RG, eu falei, tem coisa errada. Eu fiz 60. O tempo voou. O Valmor falou aí no começo, dia 30 de maio, agora fez 39 anos que o Senhor me conquistou. Parece que foi ontem. Mas Deus deu uma ordem para colher o maná só para o dia. E na sexta, como não trabalhava, no sábado podia colher. E na sexta-feira colheram, no sábado estava tudo saudável. Irmão, o que você está fazendo com o seu tempo? Antes você talvez reclamava que não tinha tempo. Agora você está reclamando porque tem muito tempo. Você já não aguenta mais ficar dentro de casa. Está louco para sair. Será que a sua casa não é o melhor lugar? Pergunte para você mesmo. A sua casa é o lugar que você se sente melhor ou não? Ó Senhor Jesus. Irmãos, como nós precisamos refletir e perceber que no meio dessa crise existe uma grande oportunidade. A oportunidade é de aprender o que é dependência. Depender de Deus. É como fala em Mateus 6. Comer, beber e vestir coisas básicas. Isso aí fala assim, olha, os gentios é que fazem isso, porque eles não têm um pai. Então eu quero lembrar os irmãos também dessa importância de se achegar ao Senhor e confiar nele, que lá em Mateus 11, 28, ele fala o seguinte, ó, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu quero perguntar, irmão, essa pandemia trouxe para você esse cansaço? O isolamento social trouxe para você esse cansaço? Você não aguenta mais ficar dentro de casa? Ou ali fala, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados. O segredo, sabe qual é, irmãos? É ir até o Senhor. Cansaço e sobrecarregado é algo da nossa alma. Por isso que em Mateus 11, 28, aqui ele fala isso, exatamente isso. Eu vou aqui ler para os irmãos, ó. Ele fala assim, olha só, vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas presta atenção como que ele vai aliviar. Olha que interessante. Tomai sobre vós o meu jugo. Espera aí. O Senhor falou para mim ir até ele para aliviar. O que é o jugo? O jugo é a canga, aquele que se colocava nos animais que lavravam a terra. E aquilo era para dar direção para aqueles bois, porque se deixasse eles, ia cada um para um lado, acabava com a lavoura. Deixa Deus colocar a canga na sua casa. Deixa ele governar a sua casa. Queridos irmãos, aqui está falando, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendei de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Aprender como? É ir até o Senhor, vinde a mim. Aí quando você vai até ele, você aprende. Ser manso e humilde de coração. Aí fala assim, ó, e acharei descanso para as vossas almas. Percebe que o cansaço aqui é da alma. Então, irmãos, o que o Senhor quer fazer comigo e com você? Ele fala no 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nessa situação toda, irmãos, por que Deus permitiu tudo isso? Porque Ele tem um sentimento só, que nós possamos acordar e nos achegarmos a Ele e depender dEle 100%. Ó Senhor Jesus,
Esses tempos, irmãos, que aparentemente só tem coisa negativa, nós podemos extrair tanto, nós nunca tivemos tantas palavras. Irmãos, quantas riquezas que o Esdras e o Pedro têm extraído, Miguel, os irmãos têm extraído da palavra. Eu até brinquei com o Miguel, quando ainda estava antes da pandemia, fui fazer uma palestra em Uberaba, eu dormi na casa do Miguel. Eu perguntei para ele, Miguel, você está lendo outra Bíblia? Você vê umas coisas que a gente não vê nada, rapaz. Aí ele falou que o segredo é que ele lê o versículo, ele entra para dentro do versículo. Ou seja, ele não vai para a letra, mas ele vai para o espírito. Então, irmãos, aqui está falando isso. Você tem que se achegar ao Senhor. Vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado? Vamos ao Senhor. Ele não vai tirar os problemas da sua vida. Ele livrou Daniel da cova dos leões? Não, mas livrou Daniel dos leões. Ele não livrou os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego? Ele não livrou da fornalha, mas livrou do fogo. Essa situação de sofrimento, Deus quer que nós experimentemos aquele que nos livra e nos salva. Deus quer salvar a nossa casa, quer livrar a nossa casa da falta do diálogo, da falta de oração, da falta de comunhão, da falta de vivermos a palavra de verdade na nossa casa. Por isso, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, ele fala assim, Pedro fala, né? Ele escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. Agora, irmãos, olha que interessante. Versículo 7 fala isso. Versículo 8 fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Queridos irmãos, o que a ansiedade faz? É roubar a sua sobriedade, a sua lucidez e te deixar apavorado, com medo da doença. Nós devemos tomar todas as precauções, todas, mas ter a convicção que o Senhor está cuidando de nós. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. E aí ele fala assim, sede sóbrios e vigilantes. Presta atenção, irmãos, o que é ser vigilante? É uma pessoa que ora. É as duas coisas que nós perdemos com a ansiedade. A sobriedade e a oração. Nós perdemos a vigilância e perdemos a sobriedade. Olha que coisa interessante, irmãos. Aí fala assim, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Quem que ele vai devorar? Os ansiosos. Porque perderam a sobriedade. Quando você perde a sobriedade, você tem confusão na sua Marcelino, você desligou o áudio aí, meu irmão. Acho que sem querer. Aí. Voltou. Tá. Deve ser pessoas me procurando pedindo socorro, irmãos. Uma hora dessa. Senhor Jesus. Então, a ansiedade rouba a lucidez e a vigilância. E aí, o leão como adversário, o diabo como adversário, vem como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, quando nós perdemos essa sobriedade, o que acontece conosco? O que acontece? Nós somos presa fácil. Aí fala assim, graças a Deus pelo versículo 9, resistir-lhes firmes na fé. Irmãos, nós precisamos de fé. A fé não é algo estático, a fé é algo que cresce.
ela aumenta. A fé cresce, a fé aumenta. Quanto mais fé, menos ansiedade. O que é fé? Fé, irmãos, é você depender de Deus. É você crer naquilo que você não viu. A fé é o próprio Deus, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Ouvir o verbo, ouvir a palavra. Então, na verdade, a fé é o próprio Senhor acrescentado em nós para mudar a nossa vida, para nos ajudar nessa pandemia. Então, ele fala assim, porque os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo por toda a vossa irmandade espalhada pela terra. Nunca foi tão verdadeiro esse versículo, né? Porque todos os irmãos em toda a terra estão vivendo tudo isso. Por isso, irmãos, nós precisamos dar bastante atenção, muita atenção, para aquilo que Deus quer fazer conosco hoje. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Assim como a alva, a sua vinda é certa. Irmãos, tenha convicção. A vinda do Senhor é certa. E toda essa circunstância, irmãos, eu sinto que é a misericórdia de Deus para nos acordar, para nos despertar, para nós percebermos a importância. Irmãos, quantas vezes nós tínhamos sentimento, mas tem reunião de novo. Às vezes a gente faltava de reunião por coisas insignificantes. Mas não estou querendo falar para condenar, para acusar os irmãos. Nós precisamos pensar e refletir, irmãos. Quantas vezes a gente estava, às vezes, enfadado, cansado das reuniões. Hoje, irmão, você está louco para abraçar os irmãos e não pode. Você está com saudade de encontrar os irmãos e você tem que ficar na sua casa. Oh, Senhor Jesus, que maravilha, irmãos. Que maravilha. Minha esposa é professora. Trabalho em 2 lugares. Fazia muito tempo que eu não conseguia almoçar com a minha esposa. Nessa pandemia, a gente almoça junto todos os dias. Não pelas coisas negativas, pelas pessoas que adoeceram, nós perdemos muitos irmãos da vida da igreja por causa dessa doença. Mas pelo fato de podermos viver coisas que são tão importantes viver para a nossa casa, para a nossa família. Então, irmãos, eu só queria lembrar mais uma coisa para os irmãos. Nós temos corpo, alma e espírito. O Salmo 142:7 diz assim: tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Significa que uma pessoa encarcerada, uma pessoa aprisionada, ela não consegue agradecer a Deus. Não consegue adorar o Senhor. E muitas vezes, irmão, você se condena, você se culpa, por às vezes você sente que a tua oração não está passando do teto. Você está dando crédito para uma mente que mente. Irmãos, eu posso agradecer muito a Deus, que Deus abriu os meus olhos como profissional e como alguém que também está vivendo a vida da igreja há 39 anos. Ele me mostrou como é que o ser humano é. Onde está o problema do ser humano? Está na alma, liderada por uma mente que mente. E vem todos os reflexos no corpo e também na parte espiritual. Esse Salmo 142:7 mostra claramente que para ajudar uma pessoa, não adianta você querer que ela ore se ela está aprisionada. Você precisa ajudar essa pessoa a sair da prisão, das condenações e acusações. Então, essa pandemia trouxe, às vezes, muita condenação e acusação para você. Talvez você se sentindo indigno, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz esse tempo todo? Irmão, não adianta olhar para trás. Não volta mais. Amanhã não chega, nós só temos o hoje. Vamos reduzir a nossa vida em 24 horas. Nós só temos o presente. E no presente, o que eu preciso para mudar essa história?
Então, Romanos 12 tem a solução. Romanos 12:1 fala que nós devemos consagrar o nosso corpo. Nós devemos colocar o nosso corpo sobre o altar. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso serviço mais inteligente. Versículo 11 fala assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Mas eu quero perguntar para você, meu querido irmão, minha querida irmã, você consegue colocar o seu corpo sobre o altar e o seu espírito ser fervoroso se a sua mente não estiver pensando nisso? Se você estiver aprisionado, você consegue fazer isso? Por isso, o versículo 2 de Romanos 12 é a chave. E não vos conformeis com este século. Século, na Bíblia, tem dois sentidos. Como cosmos e também mundo, né? Tem dois sentidos, né? Como cosmos e século como aion, que é o século presente. É o que está acontecendo na atualidade. A palavra cosmético vem de cosmos. E faz o quê? Faz para mascarar as pessoas, o cosmético. Percebe? Tá todo mundo agora precisando usar máscara. De uma certa forma, todos nós temos que usar máscara, mas de uma outra forma, Deus está tirando a nossa máscara, está mostrando a nossa real situação, e não para nos acusar, nos condenar, mas para nos reavivar. Por isso, lá no versículo 2 fala assim: e não vos conformeis, não vos amoldeis, não tomeis como molde esse aion, este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é fantástico, irmãos. Sabe por quê? Porque ele mostrou o corpo no versículo 1, o espírito no versículo 11, mas sem o versículo 2 é impossível a gente cumprir isso. Então, irmãos, eu quero citar mais um trecho para a gente ir finalizando. Olha que coisa fantástica. Como você pode hoje vencer essas acusações e condenações? Renovando a mente, tá? A mente mente, a mente engana. Mas como que você precisa fazer isso? Graças a Deus pelo livro de Hebreus. Hebreus 10:19 fala o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Repita comigo aí, mesmo que você está sem som. Eu quero que você repita comigo. Tendo, pois, irmãos, intrepidez. Intrepidez significa ousadia, significa violência. Contra quem você tem que ser violento? Contra a sua própria mente, contra as acusações da sua mente, as condenações da sua mente, que te massacra, que te joga para baixo, que fala que você é inútil. Não, não, não. Deus está chamando eu e você para ser o ministro da nova aliança, não da letra, não do conhecimento, que tem a cabeça cheia, conhece tudo, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito lá, aleluia, dá vida. Então, irmão, o que nós temos que fazer, mano? O que é voltar? O que é renovar a mente? Renovar a mente é colocar a mente no Espírito. E de que forma? Você precisa falar, porque o inimigo vai querer mostrar para você os seus erros. Você tem que falar para ele o seguinte: ó, pode parar. Eu sou muito pior do que você tenta me mostrar, mas o Santo dos Santos foi aberto pelo sangue de Jesus. Eu vou entrar e eu tenho direito de entrar com ousadia. A ousadia não é porque há mérito em nós, não é porque nós somos alguma coisa. A ousadia é porque nós temos o sangue do Senhor. Irmãos, não deixe a pandemia sufocar você, não deixe ela roubar a sua paz, não deixe ela te fazer você ficar ansioso com as preocupações que vai ser o futuro, que não vai ser. Irmãos, a tua vida está na mão do Senhor. Então, tenha intrepidez para orar. Ore com determinação. Mande embora os pensamentos negativos. Rejeite as condenações e acusações. Por quê, irmão? Porque é isso que o escritor de Hebreus fala.
Parece que é contraditória a gramática. Como ser intrépido para entrar numa porta que foi aberta pelo sangue? E aí o versículo 20 fala assim, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Irmãos, o caminho que Deus está dando para nós nessa pandemia é novo e vivo. Por quê? O que a pandemia pode fazer com você? Duas coisas. Deixar velho e matar. Matar não é fisicamente não, tá? Deixar velho e matar. Mas quando você entra no Santo dos Santos, esse caminho é novo para quem está velho e vivo para quem está morto. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos essa liberdade maravilhosa. Não vamos, o nosso foco não pode ser nas coisas negativas. O nosso foco tem que ser no nosso amado Senhor. Não olhe para sua esposa, para o seu marido, focando os defeitos que ele tem, que ela tem. Não olhe para os filhos, focando os defeitos que eles têm. Um dia, deixa eu contar rapidinho para os irmãos aqui, um certo irmão chegou para mim e falou assim, irmão, não vou mais na reunião, não. Porque eu vou na reunião, eu vejo gente mexendo no celular, vejo pessoas lá que têm um viver inadequado, eu vejo um monte de coisa lá, não vou mais, não. Ah, tá certo, não quer vir mais? Você vai pegar um copo d'água, antes de ir embora, fazer um teste. Você vai pegar um copo, encher bem ele, e você vai dar 3 voltas no local, mas você não pode deixar derramar uma gota. Ele pegou o copo e foi, muito concentrado no copo, não deixou cair nenhuma gota. Chegou lá todo satisfeito por meu irmão, ó, tá aqui, ó. Consegui. Irmão, enquanto você estava carregando o copo, você viu alguém mexendo no celular? Não. Você reparou alguém que tem um viver inadequado? Não. Porque o seu foco era não derrubar a água. Meu irmão, quero te perguntar, onde está o seu foco? Está nas coisas negativas da pandemia? Ou o seu foco está em Cristo, que é a solução de todas as coisas? Você crê que o Senhor pode cuidar da sua casa? O que o Senhor está esperando de mim, de você, é que nós possamos amadurecer o mais rápido possível. Nós precisamos sair de ser o povo completo, como a mulher, e ser transferido para dentro do fétro, como o filho varão, como os vencedores. Irmãos, nós precisamos declarar hoje que essa pandemia não veio para nos desanimar. Que essa situação não vai nos desanimar, pelo contrário, nós vamos renovar a nossa vida, renovar a comunhão familiar, renovar a nossa leitura, renovar a nossa oração e ter uma convicção de que o Senhor está à frente de tudo. Ele é o cabeça e nós vamos segui-lo para onde ele for. Ele nunca prometeu para nós uma vida sem problema. Não. Ele já começou falando lá quando gerou a igreja. Quer vir após mim, tome sua cruz e siga-me. A porta é estreita e o caminho apertado. E são poucos que acertam com ele. O caminho largo e espaçoso conduz à perdição. Esse caminho largo e espaçoso não é pessoas do mundo, não, irmãos do nosso meio. Então, irmãos, vamos aproveitar tudo isso que está acontecendo para estreitar a nossa comunhão, para nós vivermos nessa comunhão e intensificarmos a nossa comunhão. Não basta conhecer o Senhor, como diz em Oséias 6,3. Nós precisamos continuar conhecendo o Senhor. Conhecer o Senhor é ser salvo, mas continuar conhecendo é ganhar o reino. Graças a Deus, queridos irmãos. Então, nós somos aqueles que vamos vencer a depressão pela fé, vencer a ansiedade pela fé. Vamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Ele sabe tudo isso, o Senhor passou, ele passou por angústia, por tristeza. Ele é um homem experimentado, que sabe tudo o que você sente. Por isso ele fala para você, vinde a mim. Ele não fala assim para você, vinde a mim, vem me falar coisas que eu não sei. Não, tudo que nós
passamos, Ele sabe. Mas precisamos ir até Ele, como diz em 2 Coríntios 3,18, com o rosto desvendado. A pandemia colocou mais véu em você? Encheu de véu de tal forma que você não consegue manifestar nada? Ali fala que nós somos como um espelho. O espelho não, ele reflete aquilo que está na frente dele. Então, as pessoas precisam olhar para nós e ver Deus refletido em nós. Ela fala que nós vamos ser transformados de glória em glória na sua própria imagem. E imagem, irmãos, se refere à nossa alma. Porque semelhança é o nosso exterior e a nossa alma. Mente, vontade e emoção significa que quanto mais contemplamos a glória do Senhor, mais a nossa mente pensa nas coisas lá do alto. Mais nós buscamos as coisas lá do alto e mais nós vivemos nas coisas lá do alto. Nos emocionamos com as coisas lá do alto. Então, meus irmãos queridos, vamos usar toda a situação para nos aproximarmos do nosso amado Senhor. Aleluia! Jesus é o Senhor. O amor, como é que nós vamos fazer agora?